Números capítulo 15, versículo 29. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles peregrina, uma mesma lei vos será. Para aquele que pecar por ignorância, mas a alma que fizer alguma coisa, a mão levantada, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injuria ao Senhor, tal alma será extirpada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento. Totalmente será extirpada aquela alma e a sua iniquidade será sobre ela. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado, e os que acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação, e o puseram preso, porquanto ainda não estavam declarado o que se lhe havia de fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá aquele homem, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial e o apedrejaram, e morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham um cordão de azul. E as franjas vos serão, para que, vendo-as, vos lembreis de todo o mandamento do Senhor e os cumprais. Não seguireis o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais fornicando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais. Santos sejais a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. A rebelião de Corá, Datã e Abirão. Capítulo 16. E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, todos de Eliabe e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados à assembleia, homens de posição. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta-vos, pois que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles, porque pois vos elevais sobre a congregação do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto, e falou a Corá e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomai vós incensários, Corá e toda a sua congregação, e pondo fogo neles, amanhã sobre eles deitai incenso perante o Senhor, e será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi. Porventura, pouco para vós é que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, e estar perante a congregação para ministrar-lhe? E te fez chegar a todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo? Ainda também procurais o sacerdócio? Assim tu e toda a tua congregação estais contra o Senhor. E Arão, quem é ele, que murmureis contra ele? E Moisés mandou chamar a Datã, a Abirão, filho de Eliabe, porém eles disseram: não subiremos. Porventura pouco é que nos fizeste subir de uma terra que emana leite e mel para nos matardes neste deserto, senão que também totalmente se assenhoreis de nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que emana leite e mel, nem nos deste campo e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá: tu e toda a tua congregação, ponde-vos perante o Senhor, tu, eles e Arão amanhã, e tomai cada um seu incensário,
e neles ponde incenso. E trazei cada um seu incensário perante o Senhor, 250 incensários. Também tu e Arão, cada um seu incensário. Tomaram, pois, cada um seu incensário, neles puseram fogo e deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. E Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Apartai-vos do meio da congregação, e os consumirei num momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: Ó Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, indignar-te-ás tu contra toda a congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a toda esta congregação, dizendo: Subi do derredor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi até Datã e Abirão. E após ele seguiram os anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo: Desviai-vos, peço-vos das tendas destes homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que, porventura, não pereçais em todos os seus pecados. Subiram, pois, do derredor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das tuas tendas, juntamente com as suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: Nisso conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos que de meu coração não procedem. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra subir, abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá, e a todos os seus bens. E eles, e tudo que era deles, desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu. Assim pereceram do meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu dos gritos deles, porque diziam: Para que não nos trague a terra também a nós? Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra as suas almas, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são, e serão por sinal dos filhos de Israel. E Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal e trouxeram aqueles que foram queimados e os estenderam em folha para a cobertura do altar, por memorial dos filhos de Israel, que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e a sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito pela boca de Moisés. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós matastes o povo do Senhor. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, virando-se para a tenda da congregação, eis que uma nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Levantai-vos do meio dessa congregação, e a consumirei num momento. Então se prostraram sobre os seus rostos. E disse Moisés a Arão: Toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele. Vai depressa à congregação e faz expiação por eles.
porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. E tomou o Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, mas eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo, e estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. E os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. E voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga. Capítulo 17. A vara de Arão floresce. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara para cada casa paterna, de todos os teus princípios, segundo as casas de seus pais. 12 varas, e escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Porém, o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E as porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu virei a vós. E será que a vara do homem que eu estiver escolhido florescerá. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com o que murmuraram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus maiorais deram-lhe cada um uma vara, para cada maioral uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas. E a vara de Arão estava entre as deles. E Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia que Moisés entrou na tenda do testemunho, e a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzia flores e brotava renovos, e dera amêndoas. Então Moisés tirou todas as varas de diante do Senhor e todos os filhos de Israel, e eles o viram, e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. E Moisés fez assim, como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: Eis aqui nós expiramos, perecemos, nós todos perecemos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Seremos, pois, todos consumidos? Os deveres dos sacerdotes e dos levitas. Números capítulo 18. Então disse o Senhor a Arão: Tu tens filhos, e a casa de teu pai contigo. Levarei sobre vós a iniquidade do santuário, e tu e teus filhos contigo levarei sobre vós a iniquidade do vosso sacerdócio. E também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam, mas tu e teus filhos contigo estareis perante a tenda do testemunho, e eles cumprirão as tuas ordens, e terão o encargo de toda a tenda, mas não se chegarão aos utensílios do santuário, nem ao altar, para que não morram tanto eles como vós, mas se ajuntarão a ti e farão o serviço da tenda da congregação, em todo o ministério da tenda, e o estranho não se chegará a vós. Vós, pois, fareis o serviço do santuário e o serviço do altar, para que não haja outra vez furor sobre os filhos de Israel. E eu, eis que tenho-vos tomado vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. São dados a vós em dádiva pelo Senhor, para ministrar o serviço da tenda da congregação. Mas tu e teus filhos contigo cumprireis o vosso sacerdócio no tocante a tudo que é do altar e a tudo que está dentro do véu. Nisso servireis. Eu vos tenho dado a vosso sacerdócio em dádiva ministerial, e o estranho que se chegar morrerá. Disse mais o Senhor a Arão: Eis que eu te tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas,
com todas as coisas santas dos filhos de Israel. Por causa da unção as tenho dado a ti e a teus filhos por estatuto perpétuo. Isto terás das coisas santíssimas do fogo, todas as tuas ofertas, com todas as suas ofertas de manjares, com todas as tuas expiações pelo pecado e com todas as tuas expiações pela culpa, que me restituirão. Serão santas, coisas santíssimas para ti e para teus filhos. No lugar santíssimo as comerás, todo homem a comerá, santas serão para ti. Também isto será teu, a oferta alçada dos seus dons, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel. A ti e a teus filhos e as tuas filhas contigo as tenho dado por estatuto perpétuo. Todo o que estiver limpo na tua casa dela comerá. Todo o melhor do azeite, todo o melhor do mosto e do grão, as suas primícias que derem ao Senhor, as tenho dado a ti. Os primeiros frutos de tudo o que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Todo o que estiver limpo, a tua casa os comerá. Toda coisa sagrada em Israel será tua. Tudo que abrir a madre e toda a carne que trouxerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Porém, os primogênitos dos homens resgatarás, também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. Os que deles se houverem de resgatar, resgatarás, da idade de 1 mês, segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Mas o primogênito de vaca, ou o primogênito de ovelha, ou o primogênito de cabra, não resgatarás, santos são. O seu sangue espargirás sobre o altar, e a sua gordura queimarás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E a carne deles será tua, assim como o peito da oferta de movimento e o ombro direito são teus. Todas as ofertas alçadas das coisas santas que os filhos de Israel ofereceram ao Senhor, tenho dado a ti, a teus filhos, a tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo, aliança perpétua de sal perante o Senhor, para ti e para a tua descendência contigo. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra, possessão nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. E eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão, porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: também falarás aos levitas e dir-lhes-ás: quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos, e contar-se-vos-á a vossa oferta alçada como grão de eira, e como plenitude do lagar. Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta alçada do Senhor a Arão, o sacerdote. De todos os vossos dons oferecereis toda a oferta alçada do Senhor, de tudo o melhor deles a sua santa parte. E dir-lhes-á, pois, quando oferecerdes o melhor deles como novidade da eira e como novidade do lagar, se contará aos levitas. E o comereis em todo lugar, vós e as vossas famílias, porque vosso galardão é pelo vosso ministério na tenda da congregação. Assim não levareis sobre vós o pecado, quando deles oferecerdes o melhor, e não profanareis as coisas santas dos filhos de Israel, para que não morrais.
Números capítulo 19, a novilha vermelha e a água purificadora. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que te tragam uma bezerra ruiva que não tenha defeito e sobre a qual não tenha sido posto jugo. E dareis a Eliezer, sacerdote, ele a tirará para fora do arraial e a degolará diante deles. E Eliezer, o sacerdote, tomará do seu sangue com o seu dedo e dele espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a bezerra perante os seus olhos e o seu couro, a sua carne, o seu sangue, com o seu esterco se queimará. E o sacerdote tomará pau de cedro, isopo e carmesim, e os lançará no meio do fogo que queima a bezerra. Então o sacerdote lavará as suas vestes, banhará a sua carne na água e depois entrará no arraial. E o sacerdote será imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará as suas vestes com água, em água banhará a sua carne, e imundo será até a tarde. E um homem limpo ajuntará a cinza da bezerra e a porá fora do arraial num lugar limpo, e ficará ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação. Expiação é. E o que apanhou a cinza da bezerra lavará as suas vestes e será imundo até a tarde, e isso será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrina no meio deles. Aquele que tocar em algum morto cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Ao terceiro dia se purificará com aquela água e ao 7º dia será limpo. Mas, se ao terceiro dia não se purificar, não será limpo ao 7º dia. Todo aquele que tocar em algum morto cadáver de homem e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor, e aquela pessoa será extirpada de Israel, porque a água da separação não foi aspergida sobre ele, e imundo será e está nele ainda a sua imundícia. Esta é a lei quando morrer algum homem em tenda alguma. Todo aquele que entrar na tenda e todo aquele que nela estiver será imundo 7 dias. Também todo o vaso aberto sobre o qual não houver pano atado será imundo. E todo aquele que sobre a face do campo tocar em alguém que for morto pela espada, ou em outro morto, ou nos ossos de algum homem, ou na sepultura, será imundo 7 dias. Para um imundo, pois, tomarão da cinza da queima, da expiação, e sobre ela colocarão água corrente num vaso. E um homem limpo tomará isopo, e a molhará naquela água e aspergirá sobre aquela tenda, sobre todos os móveis e sobre todas as pessoas que estiverem ali. Quando também sobre aquele que tocar os ossos, ou em alguém que foi morto, ou que faleceu, ou numa sepultura. E o limpo ao terceiro e 7º dia espargirá sobre o imundo, e ao 7º dia o purificará e lavará as suas vestes, se banhará na água, e até a tarde será limpo. Porém o que for imundo, e se não purificar do meio da congregação, será ele extirpado, porquanto contaminou o santuário do Senhor. A água de separação sobre ele não foi espargida, imundo é. Isto lhes será por estatuto perpétuo, e o que espargir a água da separação lavará as suas vestes, e o que tocar a água da separação será imundo até a tarde. E tudo que tocar o imundo também será imundo, e a pessoa que tocar será imunda até a tarde. A morte de Midian, Números 20. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês 1º, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação, então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: Oxalá tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor, e porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para que morramos aqui, nós e os nossos animais? E porque nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau?
lugar onde não há semente, nem figos, nem vides, nem de romãs, nem tem água para beber. Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação à porta da tenda da congregação e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. Moisés fere a rocha, e o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara que ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha e darás a beber à congregação e aos teus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. Então saiu muita água, e bebeu a congregação e os animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: Porquanto não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. O rei de Edom não deixa o povo passar. Depois Moisés de Cádiz mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Assim diz teu irmão Israel, sobes todo o trabalho que nos sobreveio. Como nossos pais desceram ao Egito, e como nós, no Egito, habitamos muitos dias, e também como nós, os egípcios, nos maltrataram a nós e a nossos pais, e clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo e nos tirou do Egito, e eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra, não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços, iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. Porém Edom lhe disse: Não passarás por mim, para que eu não saia com a espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: Subiremos pelo caminho aplainado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, darei o preço delas. Não desejo alguma outra coisa, senão passar a pé. Porém ele disse: Não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom passar a Israel pelo seu termo. Por isso Israel se desviou dele. A morte de Arão. Então partiram de Cádiz, assim os filhos de Israel, toda a congregação, chegaram ao monte Or. E falou o Senhor a Moisés e a Arão no monte Or, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fostes à minha ordem nas águas de Meribá. Toma a Arão e a Eliezer, seu filho, e faze-o subir ao monte Or. E despe a Arão as suas vestes, e veste-as em Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e subiram ao monte Or perante os olhos de toda a congregação. E Moisés despiu Arão de suas vestes, e as vestiu em Eleazar, seu filho, e morreu Arão ali sobre o cume do monte. Então desceram Moisés e Eleazar do monte. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram Arão 30 dias, toda a casa de Israel. Vitória sobre os cananeus. Ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava para o sul de Israel, vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel e dele levou alguns prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: Se de fato entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente, eles e as suas cidades. E o nome daquele lugar chamou Horma, a serpente de bronze. Então partiram do monte Or
pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo aquele que, sendo picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre a haste. Então sucedia que, picando alguma semente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Jornadas dos israelitas. Então os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Obote. Depois partiram de Obote e alojaram-se nos outeiros de Abarim, no deserto em que estava defronte de Moabe, ao nascente do sol. Dali partiram e alojaram-se junto ao ribeiro de Zered. E dali partiram e alojaram-se no lado de Arnon, que está no deserto e sai dos termos dos amorreus, porque Arnon é o termo de Moabe, entre Moabe e os amorreus, pelo que se diz no livro das guerras do Senhor, contra Vaeb em Sufã e contra os ribeiros de Armon, e contra as correntes dos ribeiros que se volve para a situação de Ar e se encosta aos termos de Moabe. E dali partiram para Ber. Este é o poço do Senhor, o qual disse a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: sobe, poço, cantai dele, tu, poço, que cavaram os príncipes que escavaram, os nobres do povo e o legislador com os seus bordões. E do deserto partiram para Matanã, e de Matanã para Naaliel, e de Naaliel para Bamote, e de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no cume de Pisga, à vista do deserto.